Você que está olhando para a sua situação financeira e sentindo aquele aperto no peito. Aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, que as contas chegam antes do salário, que você trabalha tanto e mesmo assim parece que não sai do lugar. Para tudo agora, respira fundo e fica aqui comigo. Fica comigo até o fim, porque ao final dessa oração, você vai sair daqui com uma palavra de Deus plantada no coração. Uma palavra que tem o poder de mudar a forma como você vê a sua casa, a sua vida e o seu futuro, e que vai te lembrar que prosperidade de verdade começa quando Deus entra no meio das suas finanças. Hoje a gente vai orar juntos com base no Salmo 112. Um salmo que fala diretamente sobre bênção, sobre abundância, sobre a casa do homem e da mulher que confiam em Deus e que traz uma promessa que você precisa ouvir hoje. Você sabe o que é chegar no fim do mês e ver que não fechou? Sabe o que é ter vontade de dar mais para a sua família e não poder? Sabe o que é sentir vergonha de uma dívida que foi crescendo sem você perceber? Ou o peso de não conseguir dar aos seus filhos o que você queria dar? Essa dor é real, ela cansa, ela envergonha, ela tira o sono. E o pior é que ela faz a gente sentir que falhou, que não foi bom o suficiente, que alguma coisa está errada com a gente. Mas Deus não vê você assim. Ele vê um filho seu que está lutando, que está buscando, que ainda acredita que as coisas podem mudar. E é para esse filho que esse salmo foi escrito. Antes de continuar, quero te fazer um convite do coração. Se você encontrou esse vídeo num momento em que estava precisando de uma palavra de esperança, saiba que tem muita gente na mesma situação, pessoas que acordam todo dia com o peso das contas, que precisam ouvir que Deus ainda cuida, que Ele ainda provê, que a história ainda pode mudar. Se as orações do canal Voz dos Salmos têm chegado até você nos momentos certos, considera se inscrever. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras famílias que também precisam de uma oração como essa hoje. É simples, mas tem um valor enorme. E antes de continuar, escreve aqui nos comentários a palavra prosperidade, como uma declaração de fé de que você acredita que Deus tem algo melhor para a sua casa. Agora, vamos orar. Senhor, o Salmo 112 começa assim: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que acha grande prazer nos seus mandamentos. E logo em seguida vem a promessa: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. A riqueza e abundância na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Que palavra poderosa é essa? Senhor, a riqueza e abundância na sua casa? Não talvez. Não, se tudo dar certo, é uma afirmação, é uma promessa, é uma declaração sobre a casa de quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. O salmo continua: aos retos aparece luz nas trevas. É cheio de graça, misericordioso e justo. Bem vai ao homem que tem misericórdia e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, porque nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre, e então vem uma frase que toca fundo: não tem medo de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Descansa nessa parte por um momento. Não tem medo de más notícias. Quantas vezes você ficou com medo de abrir uma carta, de atender o telefone, de ver o extrato bancário? O Salmo está dizendo que o homem e a mulher que confiam em Deus chegam num ponto em que o coração fica firme. Não porque os problemas acabaram, mas porque a confiança em Deus é maior do que o medo do que pode vir. Esse é o lugar para onde essa oração está te levando hoje. O Salmo fecha assim: distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado com honra. Que retrato lindo de uma vida abençoada por Deus, uma vida que recebe, que também dá, uma vida que tem o suficiente e ainda transborda para outros. Quando esse salmo fala em riqueza e abundância na casa, ele não está falando só de dinheiro no banco. Ele está falando de uma casa onde há paz, onde há saúde, onde há relacionamentos saudáveis, onde há comida na mesa e um coração grato. Está falando de uma vida que tem o suficiente e que ainda consegue ajudar o próximo.
Prosperidade no sentido bíblico é muito mais ampla do que o número na conta. É viver bem, é ter saúde, é ter família unida, é ter trabalho, é ter um propósito. E tudo isso começa com o temor ao Senhor, com a decisão de colocar Deus no centro da nossa vida e das nossas finanças. Isso é diferente de achar que basta orar e o dinheiro vai cair do céu. O Salmo fala de um homem que conduz os seus negócios com justiça, que tem misericórdia, que é honesto, que trabalha com integridade. A bênção de Deus caminha junto com a responsabilidade humana. E é isso que a gente está pedindo hoje, não só provisão, mas sabedoria. Não só abundância, mas discernimento para administrar bem o que Deus dá. Senhor, faz isso em mim. Muda não só a minha situação, muda minha forma de pensar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre provisão. Pai, eu venho diante de Ti hoje com a minha situação financeira nas mãos, sem esconder nada, sem fingir que está tudo bem quando não está. Tu sabes o que está faltando. Tu sabes as dívidas que me pesam. Tu sabes as contas que vencem e que eu não sei como pagar. Tu sabes o quanto eu me esforcei, o quanto eu trabalhei. E mesmo assim parece que as coisas não avançam do jeito que eu precisava. Eu estou trazendo tudo isso até Ti hoje, porque eu sei que Tu és o dono de tudo, que nas Tuas mãos não falta nada e que Tu podes abrir caminhos que eu não consigo enxergar. Eu entrego nas Tuas mãos as minhas finanças. Senhor, cada conta, cada dívida, cada decisão que precisa ser tomada sobre dinheiro. Eu paro de carregar esse peso sozinho e coloco nas Tuas mãos agora. Não porque eu vou parar de trabalhar ou de me esforçar, mas porque eu preciso da Tua sabedoria junto com o meu esforço. Preciso da Tua orientação nos caminhos que eu escolher. Preciso saber que não estou sozinho nessa luta. Eu peço prosperidade para minha casa, do jeito que o Salmo 112 descreve. Que haja abundância aqui dentro, não só de dinheiro, mas de paz, de saúde, de amor, de alegria. Que a minha casa seja um lugar abençoado, onde Deus é reconhecido, onde Ele é o dono de tudo, onde cada conquista é celebrada como uma graça Tua. Que as minhas finanças sejam administradas com sabedoria. Que eu aprenda a usar bem o que tenho, que eu não gaste mais do que entra, que eu consiga poupar. Que eu consiga sair das dívidas que me prendem, que eu consiga construir algo sólido para o futuro da minha família. Eu oro pela minha mente hoje, Senhor, porque ela carrega muito medo sobre dinheiro. Medo de faltar, medo de não dar conta, medo do futuro, medo de uma notícia ruim chegando. E o Salmo diz que o homem que confia em Ti não tem medo de más notícias. Porque o coração dele está firme em Ti, eu peço isso para mim. Que Tu firmes o meu coração. Que Tu tires o medo e coloca no lugar a confiança de que Tu estás no controle. Que Tu vês a minha situação e que Tu não vais me abandonar no meio do caminho. Eu oro pela minha família nessa situação financeira. Pelas pessoas que dependem de mim, que olham para mim esperando que eu tenha uma solução. Dá força para mim para ser o sustento dessa família, não só financeiro, mas emocional e espiritual. Que eu seja o exemplo de alguém que confia em Deus mesmo quando a situação está difícil. Que eu mostre pelos meus atos que a fé é real e que Deus é fiel. E se tiver alguém da minha família que também está passando por aperto, que Tu alcances essa pessoa também, que Tu provides para ela da mesma forma que eu estou pedindo para mim. Eu oro pelo meu trabalho, Senhor. Que Tu abras portas de oportunidade que eu ainda não vi. Que Tu me dês criatividade, disposição e sabedoria para fazer bem o que eu faço. Que o meu trabalho seja honesto, que ele traga fruto, que ele seja abençoado pelas Tuas mãos. Se eu precisar mudar de direção, que Tu me mostre. Se eu precisar aprender algo novo, que Tu me dê acesso e capacidade. Se eu precisar de uma porta que está fechada, que Tu a abra no tempo certo. Eu também peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu não administrei bem o que Tu me deste. Pelas decisões financeiras que não foram as melhores. Pelas vezes que eu gastei por impulso. Pelas vezes que eu não fui grato pelo que tinha. Eu peço perdão e peço uma nova chance. Uma chance de começar de um jeito diferente,
com mais sabedoria, com mais disciplina, com mais confiança em Ti, e agora eu descanso, Senhor. Eu coloco tudo isso nas Tuas mãos e eu descanso. Não vou mais perder o sono por causa do que não posso controlar. Vou fazer a minha parte com fé e com responsabilidade, e vou confiar que Tu fazes a Tua parte com poder e com amor. Porque Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que abre caminhos. Tu és o Deus que coloca riqueza e abundância na casa de quem Te busca com o coração inteiro. Eu declaro hoje que a prosperidade de Deus está chegando na minha casa. Eu declaro que as minhas finanças estão nas mãos de Deus e que elas vão melhorar, porque Deus é fiel à Sua palavra. Eu declaro que o meu coração está firme, que eu não tenho medo do que está por vir, porque o Senhor está comigo. Eu declaro que há abundância na minha casa, não porque eu sou rico, mas porque Deus é o dono de tudo e Ele cuida dos seus filhos. Eu declaro que a bênção que o Salmo 112 descreve é real e é para mim também. Que cada pessoa que orou essa oração hoje saia daqui com esperança renovada. Que o peso financeiro que estava sufocando fique um pouco mais leve, porque foi colocado nas mãos de Deus. Que a fé que estava pequena cresça um pouco mais, porque a palavra de Deus foi ouvida e ela não volta vazia. Que Deus seja glorificado em cada casa que foi tocada por essa oração hoje. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou tudo para orar hoje. Obrigado por não deixar nenhuma delas sozinha na luta. Obrigado porque Tu és o Deus que vê, que ouve, que age, que provê. Que a Tua paz guarde o coração e a mente de cada um que orou aqui. Amém. Se essa oração chegou até o teu coração hoje, deixa nos comentários a palavra prosperidade. É uma declaração de fé. É você dizendo: eu acredito que Deus tem abundância reservada para minha casa. E se você quiser continuar recebendo orações como essa todos os dias, acompanhe o canal Voz dos Salmos. Tem uma palavra nova esperando por você aqui todo dia, para começar o dia com Deus do seu lado. Amém.